Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h16, bom dia. E agora a gente vai começar o nosso bloco da entrevista do dia, que hoje é com o contador, o Márcio Petras Gugelmin Arruda. Ele que vem falar aqui, então, sobre imposto de renda. Esse assunto que tá dando o que falar, e o pessoal, como todo bom brasileiro, vai deixando para a última hora. E hoje, então, o Márcio veio aqui conversar com a gente, trazer mais esclarecimentos, dúvidas em relação a esse assunto tão importante. Primeiramente, bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigada por você aceitar nosso convite e vir conversar com a gente sobre esse assunto que a gente sabe que dá o que falar, né? E é um assunto que sempre está em alta, principalmente no começo do ano, gera muitas dúvidas, né? E pra gente começar então a falar sobre esse assunto do imposto de renda, Márcio, eu queria que você esclarecesse pra gente qual é o prazo. A gente sabe que mudou o prazo também final da entrega, né? E quais as regras que mudaram também pro imposto de renda para 2022. Perfeito. Historicamente esse prazo sempre foi em abril, e até decorrente da pandemia ele vem sido prorrogado, e esse ano, uma vez mais, a Receita Federal começou uma semana após, né, o prazo das entregas, teve problemas nas recepções, e por conta disso, segundo a Receita, foi prorrogado para 31 de maio. Então nós temos esse último prazo, temos aí um pouco mais de um mês, e então não vai ser prorrogado. O pessoal tem que ficar atento, né? Não achar que foi como os anos anteriores, em junho ou julho, e ficar cuidando dessa data. De mudanças, assim, a grosso modo, ela não tem mudado muita coisa, né? O ponto principal que nós gostaríamos é que fosse o reajuste na tabela, que por longa data está defasadíssima, né? Então isso acaba pagando mais imposto, mas infelizmente isso não vai acontecer tão cedo, imagino eu. Regras gerais, nada assim em específico, né? Então segue as mesmas coisas de sempre. Muito bem. Lembrando também que a nossa conversa hoje, ela também vai estar sendo transmitida em forma de live no nosso canal, no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube. Então, quem está nos acompanhando também pode mandar sua mensagem lá, mandar um alô pra gente também, né? Perfeito. A gente tem muitas dúvidas em relação a que tipos de materiais, às vezes, que entram também nessa contagem, não, principalmente na área da saúde. O que deve ser declarado e o que pode ser restituído, então, na área da saúde. Perfeito. As despesas dedutíveis com saúde são aquelas comuns: médicos, dentistas, psicólogos, clínicas, o próprio plano de saúde. Isso entra dentro da dedutibilidade. Na legislação do imposto de renda, você tem que declarar, né? Existe essa previsão legal de você declarar, independente dela ser dedutível ou não. Mas a grosso modo é o que nós nos preocupamos, né? Esses gastos que eu falei. Não tem um valor de limite, né? Como é diferente da educação. Então tudo que você gasta, desde que sejam com documentos idôneos, né? Ou seja, se for um profissional liberal, tem que ter o recibo e tem que ter o CPF. Se for uma clínica, né? Uma empresa com o CNPJ, tem que ter a nota fiscal. Isso porque as empresas têm uma outra declaração que vão para a base de dados da Receita, e se você não pegar essa nota fiscal, pode ser que essa tua declaração fique retida em malha por confronto de dados, né? Por divergência de dados. Muito bem. Tem muita gente também que mandou umas mensagens aqui pra gente, e a gente vai repassar para ver o que você pode falar e esclarecer. Olha só, se o filho não é mais dependente de algum gasto dele, é colocado em uma nota no nome do pai, pode ser declarado? Aqui a gente precisa ver essa questão da dependência, né? Dependência de filhos, ela vai até 21 anos de idade, e as deduções são limitadas, ou melhor, são relacionadas ao dependente. Então, se a gente partir do pressuposto que ele não é mais dependente, esse gasto não pode ser declarado. Muito bem. Gasto com estética. Acho que tanto faz agora homem ou mulher, mas mais acho que as mulheres que têm essa dúvida, né? Até essa pergunta é da Alana, ela mandou pra gente. Gasto com estéticas é declarado? E é todos os procedimentos, ou tem algum que não cabe, então, em alguma regrinha que tem ali? Ok, você declara, né? Como eu comentei anteriormente, independente da dedução ou não. Historicamente, a Receita era um pouco reticente em aceitar essa dedução,
sobretudo quando era uma estética pura e simples. Mas hoje, até uma coisa muito interessante, quando a gente tem dúvida, é recorrer ao perguntas e respostas da Receita, onde trata em pontos bem específicos isso, e lá não tem nenhuma distinção. Ou seja, você pode declarar esse gasto como estética, porque eles estão partindo do pressuposto que, embora não esteja relacionado a uma saúde física especificamente, mas tem a questão da saúde mental. Então, regra geral, penso eu que você pode fazer essa declaração desde que esses documentos sejam, como eu falei, idôneos, né? Ou seja, recibos para um médico com CPF e uma nota fiscal para o CNPJ. Muito bem. Tem dúvidas também em relação aos remédios, né? Diariamente, às vezes mensalmente, enfim, tem pessoas que compram remédios na farmácia e não sabem se pode entrar então nessa declaração do imposto de renda ou não. Essa pergunta também é da Maria, ela mandou: comprovante de pagamento de remédios entra na declaração? Maria, infelizmente remédios não tem dedução. Você pode até lançar o CNPJ lá da farmácia, mas ela não tem previsão legal para você usar como dedução. A única exceção que sabemos é quando você está internado e esses remédios constam de uma despesa de uma clínica e vem relacionado numa nota fiscal. Aí você tem essa previsão. Muito bem. E com relação à pensão também há dúvidas, né? A gente tem aqui uma pergunta também da Ana, ela colocou o seguinte: pensão entra na contagem de renda, para saber também se precisa declarar ou não. Certo, a pensão sim, ela é, grosso modo, ela é um rendimento tributável, então você deve somar. Só tem que observar para quem é o beneficiário dessa pensão, porque por vezes pode ser um filho, e aí você pode ter uma tratativa em separado dessa pensão. Ou seja, a mãe tem a guarda, mas o beneficiário é o filho. Então você pode fazer uma declaração em separado, que existe uma previsão legal para isso aí. E agora você comentou, Márcio, até fiquei com a dúvida, que dá para fazer então para o filho também uma declaração. Então é questão de valores, não é nem questão de idade que você pode começar a fazer declaração. Exato, não tem uma distinção, né, pelo fato de ser um menor de 21 anos, que ele tem que necessariamente ficar na declaração do dependente. Ele pode ter uma renda, que é o caso da pensão, ele pode ter rendas diversas e você consegue fazer uma tributação em separado, que por vezes é bem mais benéfico. Muito bem. Qualquer nota ou recibo serve de comprovante de pagamento, ou, como você estava falando, se for então pessoa física, precisa necessariamente então ter o CPF, e se for então pessoa jurídica, precisa ter o CNPJ? Isso, segue nessa linha. Algumas notas fiscais, pelo fato de não serem dedutíveis ou mesmo não ter uma previsão ou forma de você lançar no imposto de renda, você acaba deixando de fora. Então tem que ver qual é o objetivo dessa nota fiscal. Porque tem muitas pessoas que às vezes recebem aquele recibo básico lá, que só com o valor, uma assinatura, enfim. Então essa já não se enquadra, não se encaixa, né? Exatamente. Se for uma empresa que está fornecendo o recibo, corre o risco de você ter a sua declaração em malha, porque ela tem uma declaração específica. Isso eu estou falando de estabelecimentos de saúde. Agora, outras situações, né? Se você, por exemplo, comprou um bem, né? Você tem uma nota fiscal ou um recibo e você quer colocar que você tem esse bem, entendo que você poderia fazer esse lançamento. O grande pormenor é quanto à dedutibilidade, quando é o caso. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui. Por que quem tem dinheiro guardado em aplicação já vem descontado o imposto de renda? Em caso de aplicação, ela varia um pouquinho de acordo com o tipo de aplicação. Então, poupança é um rendimento isento, você não vai pagar imposto. Algumas aplicações, por exemplo, CDB, ela tem uma tratativa específica e aí a retenção do imposto é exclusivamente na fonte. Ou seja, no momento que você faz o resgate, você tem esse imposto retido e você não tem mais o direito de você fazer digamos, uma conta ou lançar na declaração para que você possa reaver ou não. Muito bem. Está sendo muito comum também, muitas pessoas esquecem às vezes que a venda de valores é preciso declarar também no imposto de renda, né? Você poderia esclarecer um pouquinho mais a respeito desse assunto? A questão da venda, né, nesse caso em específico de ações na Bolsa de Valores, ela se torna obrigatório. Então, independente do número de vezes que você venda ou do valor,
Inclusive, se você teve prejuízo, você tem que fazer a declaração. Já nos deparamos aí que o contribuinte fica com o CPF pendente de regularização, não se recorda por quê. Diz que não teve rendimentos tributáveis acima de 28.500, né, é o valor aproximado que nós usamos, mas ele acabou fazendo uma venda de uma ação e aí se torna obrigatório fazer essas declarações. Muito bem, a gente tem aqui também o pessoal participando pelo WhatsApp. Olha, a gente tem uma pergunta, é o seguinte: a declaração de renda do agricultor, ela é o mesmo valor? Como que faz? Se o agricultor tiver apenas renda proveniente da agricultura, se não me engano, ele está obrigado a partir de 138 mil, 140 e poucos mil reais. Posso tentar aqui confirmar rapidinho para você. Mas se você tiver uma outra renda, aí já a situação já fica um pouco diferente. Aí isso também se enquadra tudo que entra passa pela conta dele, enfim, movimentações, para poder saber exatamente tudo que vai juntar nesse valor, né? Exato. No caso do produtor rural, partimos do princípio da venda, né? Sim. E aí, se você tem uma venda, você tem uma nota fiscal de comercialização. Com base nesses valores, a movimentação por si só de conta corrente não é um pressuposto de uma renda. Então, você precisa ver o que você emitiu de nota fiscal e chegar naquele montante que podemos confirmar aí, respondendo talvez pelo WhatsApp. Pode ser também. O valor exato que você estaria obrigado a declarar. Eu não tenho esse número em mente aqui para... Ele é um valor um pouco diferente, então, Isso, porque o rural ele tem uma tributação um pouquinho diferenciada, ele tem um valor maior para você poder lançar e ficar dentro da dispensa da entrega. Muito bem. Tem mais uma aqui, o Evandro também mandou: bom dia, meu nome é Evandro, sobre entrevista com o contador, gostaria de tirar uma dúvida. Fiquei informal em 2021, mas tive movimentações bancárias acima de 30 mil no meu CPF. Como faço para declarar o imposto de renda? Você vai precisar, se você não teve nenhuma renda assalariado, que é o mais comum, que você pega um documento da empresa, você precisa juntar as informações da tua renda, obviamente procurar um contador, uma pessoa de confiança para fazer sua declaração e ver o quanto você teve de rendimentos tributáveis, né? Lembrando que se você fez apenas uma movimentação e não foi fruto do teu salário ou da tua remuneração, você não teria que tributar. Claro que aqui tem um pormenor, né? Não podemos assim ficar pensando só na movimentação e você acaba deixando de lado, né? Então precisa ver qual foi a origem, que é o que a Receita quer saber, dessa sua movimentação. Claro que dinheiro não cai do céu, né? Então se você movimentou é porque de algum lugar veio. Exatamente. Todo mundo fica se perguntando da malha fina. O que é exatamente a malha fina? E se quando alguém está fazendo sua declaração, caiu na malha fina, o que vai acontecer? Malha fina, que nós comumente chamamos, é um apontamento da Receita no processamento da declaração quando tem algo que aparece de errado. Fruto geralmente de confrontos, né, com outras bases da Receita. Então, por exemplo, quem é assalariado, quem está trabalhando registrado, a sua empresa, dentro das obrigações, faz uma declaração que se chama DIRF. Então, se você coloca valores que são divergentes, você acaba caindo na malha. Nada mais é do que apontamentos onde você tem a sua declaração num estado de alerta, dizendo: olha, tem algo de errado, dá uma olhadinha, retifique, a Receita não autua logo de cara, né? Uma corrija oportunidade. Ali os dados. Corrija os dados que depois a gente dá uma olhadinha novamente. Então, mas tem um prazo também, né, Márcio? Geralmente isso, até o final de ano eles acabam dando a oportunidade para você fazer essa correção. Após, você pode receber uma cartinha ali que é um pouquinho diferente daí. Muito bem, falando sobre cartinha, enfim, tem uma pergunta do Márcio. Ele perguntou o seguinte: vai preso se não declarar imposto de renda? Não que eu saiba. A ausência da declaração não tem uma penalidade, digamos, penal nesse caso, né? Sendo um pouquinho redundante. Você tem que observar se você está obrigado ou não. Se você não está obrigado, dentro das regras mais comuns, que é rendimentos tributáveis acima de 28.500, rendimentos isentos acima de 40 mil, ter patrimônio acima de 300 mil, né? Como eu falei, ter vendido ações, e dentre outras situações específicas, você não precisa se preocupar em fazer declaração.
Mas se você aconteceu uma dessas, você se encaixe e você não declarar, aí sim o que pode acontecer? Pode ser que a tua conta fique pendente lá, leva multa, trava alguma coisa? Vai travar. As instituições financeiras acabam verificando o teu status do CPF, estando obrigado. Você vai ter lá o CPF pendente de regularização e aí você fica, digamos, um pouquinho encrencado com relação a essa sua situação cadastral, mas nada assim de mais grave. Vai lá, resolve, certamente por você fazer a declaração fora do prazo está sujeito a multa, né? Mas você regulariza, tem uma pecúnia que você paga ali e se encerra por isso. Muito bem. Sabe que tem muitas dúvidas, né, Márcio? Tem muitas pessoas que acabam fazendo também sua declaração, às vezes é mais simplesinha, faz em casa, faz sozinho, mas gera sempre muita dúvida em relação a isso, né? Chega essa época, acho que eu sempre falo que acho que é a época que os contadores mais trabalham no ano, porque é muita dúvida realmente, e cada caso é um caso, né? Então, cada pessoa tem, às vezes, comprou um imóvel, vendeu um carro, não sabe Perfeito. se tem que declarar ou não, como que coloca, enfim. E por isso que às vezes é difícil de falar sobre o tema, porque cada caso é um e tem regras específicas para cada caso, né? Com certeza, tem N particularidades, né? Como eu mencionei, tem lá o perguntas e respostas da Receita que nos dá um suporte, que basicamente é a tradução da legislação, e são infinitas perguntas, então... você fica um pouquinho, né, em dúvida e até mesmo para apontar uma coisa com segurança, né? Às vezes até uma solução que você fica pensando, Exatamente. será que consigo achar uma solução para tal caso, né? Não tenha dúvida. E para quem está nos ouvindo, então, Márcio, e precisa fazer declaração ou que ainda tem alguma dúvida, o que você pode deixar de mensagem? Como todo bom brasileiro, a gente sabe que muitos vão deixar para a última hora, e também o que não é bom, né? Porque às vezes falta algum documento e depois vai gerar mais transtornos lá na frente. Com certeza. Preocupação com o prazo é uma coisa primordial, né? Para quem pede para terceiros fazerem a declaração, né, para os contadores, por gentileza, não deixem para a última hora, que a gente sofre um pouquinho com relação a esses prazos, né? Então, mas no mais é fazer com paciência. A Receita Federal, digamos, sempre dá essa chance, né, em você fazer uma revisão após a transmissão, então é bem tranquilo com relação a isso. Muito bem. Eu deixo agora a palavra aberta para você, Márcio, fazer suas considerações finais. Fica à vontade, então, para fazer seus últimos apontamentos a respeito do imposto de renda. A gente sabe também, vai deixar, se alguém precisar do telefone do Márcio, a gente pode passar depois. Em relação, então, a esse do agricultor, depois a gente manda também esse dado, que é muita informação, a gente também não consegue repassar tudo, né? O nosso tempo, infelizmente, é curto, mas com certeza já trouxe muita informação importante a respeito do imposto de renda. Claro, espero ter ajudado aí nessas respostas, né? Como você mesmo falou, é um pouquinho curto o tempo, né? Se for começar a fazer perguntas e respostas, a gente vai passar aqui a tarde inteira, né? Mas mensagem que eu digo, caso precisem de fato uma ajuda, procure um profissional, procure alguém que sabe, né, da legislação. Não se pautem, né? Meu vizinho fez assim e deu certo, né? Cada caso é um caso. A Receita Federal cada vez mais está bem mais crítica nas informações, nos cruzamentos, então vai chegar uma hora que não vai ter como você escapar. E ficamos à disposição lá na WBA Contabilidade, o nosso escritório, né? Pode procurar pelo Márcio ou pelo João Vandabru, que é meu sócio, estaremos à disposição de atendê-los. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Márcio, pela sua presença, por aceitar vir conversar com a gente sobre um assunto que às vezes é complicadinho, e repassar as informações de uma maneira bem clara é bem difícil às vezes, porque é algo, às vezes, quem não conhece do assunto, às vezes é um bicho de sete cabeças, né? Com certeza. Mas com certeza, com um bom profissional, a gente consegue fazer um trabalho bom e que não vai cair na malha fina, não precisa ter medo em relação a isso também. Com certeza. Agora é 8h34, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Notícias, seu canal de informações.